verso 22, diz assim: pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem. Fez menção da saída, mas deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, verso 23, Moisés, quando nasceu, foi escolhido 3 meses, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 24, 25. Escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pai, te dou graças, eu te honro, eu amo a tua palavra. Dá-nos tua palavra nesta noite. Torne a rema em Deus, em nossos corações, em meu coração, Pai. Te louvo e engrandeço a ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse, eu não quero me estender muito em José, mas para quem está com a leitura bíblica em dias, nós vemos recentemente essa grandeza de José. Ele faz menção de que um dia Deus iria visitar o seu povo e tirá-los do Egito. Ele faz menção, ele diz, olha, vai chegar um momento em que Deus irá visitar vocês e vai retirar daqui. E aí eu deixo uma ordem. A ordem é, pegue os meus ossos, ensaque os meus ossos e leve-os daqui, para a terra dos meus pais. Está em Gênesis 50, 24. E assim morreu, tendo 110 anos de idade. No verso 26. E eles o embalsamaram, e ele foi posto num caixão no Egito. Mas aí no Êxodo capítulo 13, quando Moisés, depois das suas colocações com Faraó, depois de seus embates com Faraó, o povo ao sair, no capítulo 13 de Êxodo, verso 19, Moisés tomou consigo os ossos de José. Muitos anos depois, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo, Deus certamente vos visitará, e daqui levarei os meus ossos convosco. Muitos anos depois, Moisés cumpre o desejo de José, de que seus ossos não apodrecessem no Egito. De igual forma, Moisés, ele toma uma decisão de não pertencer ao Egito. E ele poderia ter sido sim faraó, ele poderia ter sido sim filho da filha de Faraó e herdar em algum momento o trono do Egito. Mas ele faz uma escolha. Eu acho interessante que quando ele era pequeno, ao nascer, ele foi escondido. Alguém fez isso por ele. Alguém fez isso, o escondeu. Ele cresceu no Egito e alguém fez isso por ele, a filha de Faraó. Mas incrivelmente na hora de escolher de qual lado ou que vida teria, o escritor de Hebreus enfatiza e deixa claro que ele mesmo no verso 25 faz essa escolha, escolhendo Moisés. Igreja é uma escolha de vida. Pertencer a uma igreja é uma escolha de vida. Eu posso escolher pertencer ao Egito, eu posso escolher pertencer ao deserto, eu posso escolher sim ser filho da filha de Faraó, ou posso escolher pertencer ao povo de Deus. Essa escolha sempre será minha, sempre será uma escolha. E essa escolha é uma escolha diária. Tenho que acordar todos os dias e escolher deixar o Egito. Foi assim com o povo, em determinado momento, poucos dias depois de atravessar o Mar Vermelho. Eles olham uns para os outros, e nós estamos lendo isso essa semana na leitura bíblica diária. Eles olham uns para os outros e dizem, quem é esse Deus? Cadê Deus que nos tirou de lá para nos matar no deserto? Façamos deuses para nós.
costumeiramente, nós temos que escolher sempre estar com Deus, ou nossos corações, de uma forma pecaminosa, escolhe pertencer ao mundo. De uma forma muito interessante, nós temos uma tendência nata, a vida humana é praticamente de Newton, uma mesa de sinuca descaída para qualquer lado que você bater a bola, ela sempre vai cair naquela caçapa. E a caçapa da existência humana é o pecado. Se nós não estivermos atentos, escolhendo diariamente de que lado estaremos, nossa vida naturalmente irá escorrer para a caçapa do pecado. Pertencer ao povo de Deus, então, é uma escolha que eu faço. E é uma escolha que vai modificar a minha vida, que vai transformar a minha vida. Muitos anos depois que eu já havia saído de Bela Vista de Goiás, me convidaram para falar a um acampamento de jovens lá numa noite. E foi interessante, uma experiência interessante, porque eu cheguei lá e vi aquela igreja que eu conhecia tanto, que eu amava tanto, que eu morei 5 anos ali no fundo dela. Na sala de juniores, no fundo da igreja, quando eu era seminarista. E eu olhei para aquele povo e não conhecia ninguém, uma igreja que havia se transformado no decorrer dos anos, modificado, casado, ido e vindo. E eu disse para eles, faça uma escolha de servir a Deus aqui, você que está aqui. Um dia eu fiz uma escolha, e essa escolha mudou a minha vida. Eu tinha um plano, minha família tinha um plano, eu seria militar, assim como a Cárita. Eu seria militar, assim como meu irmão mais velho era militar. Iria realizar o sonho de todo mundo, meu pai, meu irmão, enfim. Mas quando cheguei aqui nessa igreja, que vi Jesus Cristo, todos os meus sonhos se desconfiguraram. E eu optei por servi-lo todos os dias da minha vida. Então deixe a escolha de servir a Deus aqui mudar a sua vida. Sabe, meu querido, minha querida, deixe a escolha de andar com o povo de Deus, deixe a escolha de servir a Deus mudar a sua vida, mudar o rumo da sua vida. Em escola, você que trabalha em escola, assim como eu, você que é ti, como eu, nas horas vagas, me responda, qual é a melhor professora do mundo? Vocês neopedagogos vão aprender isso. Sabe qual é a melhor professora do mundo? A do ano passado. Meu Deus, que trem difícil, é a primeira semana, chegar, todo dia tem um pai na porta. Olha, professora, a tia do ano passado não fazia assim. Pai já conhece Ministério Público, a gente sorri e fala assim, não pai, logo vai aprender. Mas criança não conhece Ministério Público. Aí eu viro Carol e falo assim, gentilmente, educadamente, olha bem pra minha cara. Olha bem pra minha cara. Eu sou a tia do ano passado? Não. Então agora é sob nova direção. Vida que segue. Mas a tia do ano passado é sempre a melhor. Aí você só vai ser o melhor professor quando seu aluno for embora. Se for o tio ou a tia do ano passado. Aí você vai ser o melhor. Um pouco tarde, mas vai ser o melhor. Então, meu querido, levando isso, transliterando isso para a nossa vida, a vida boa é a vida que nós vivíamos lá no passado, quando éramos livres, leves e soltos. De manhã falava como eu gostaria de ser livre e poder chegar no culto a hora que eu quisesse, o dia que eu quisesse. Mas hoje não é mais assim. Eu disse, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos que vamos, seja feito conforme a tua vontade. Então é uma escolha diária que eu preciso todos os dias olhar para Deus e dizer, Deus, modifica a minha vida. E até ouso dizer, Deus, conserta a minha vida. Epa, conserta. E não com C, porque com C é um recital musical, mas com S. E aí, durante essa semana, eu fiquei nesse conserta com S, de modificar, de consertar, de reparar algo que está quebrado. Inevitavelmente, como disse Flávia, começou o ano, então começaram essas histórias. Sabe aquelas suas experiências? Carol, que um dia forma, vai ser médica, e aí quando você errar, você vai matar. Essa é a minha diferença da sua diferença da sua sogra, professora. O professor, quando erra,
ele não perde o paciente. Ele só causa um estrago, mas não chega a matar. Mas essa semana eu cometi um daqueles erros que, se fosse um erro médico, eu teria matado. Eu tenho uma aluna. Não, mentira, eu tenho 46 alunos. Mas dentro desses 46, eu tenho uma que é anti-horário. Sabe anti-horário? Sabe pessoa... Vitor, o Zé falou assim, até o pastor José disse assim recentemente, de todas as crianças da igreja, a mais enjoada era o Vitor. Ainda bem que consertou. Ele falou assim, consertou, mas ainda tem umas beirinhas. E ela era assim, mais ou menos, Vitor, igual você quando você era pequena. Ela quica. Ela não consegue ficar parada. Eu, foca, amiga. E ela. Aí essa semana, na segunda-feira, fazendo uma cirurgia, eu a matei. Estava do outro lado da sala e ela... Falei assim, fulaninha. Você vai descobrir duas coisas. Primeira, que eu não sou a tia do ano passado que aguentava. Segunda, eu vou te consertar esse ano. Se fosse uma cirurgia cardíaca, tinha perdido o paciente. Ela olhou para mim espantada, olhou para ela, de cima e embaixo, procurou onde estava estragado. Fração de 15 segundos, percebi que eu havia cometido o meu maior erro pedagógico nos últimos 23 anos de sala de aula. Ela tem 8 anos, 8 anos. E fiquei nessa semana pensando sobre como a igreja conserta nossas vidas e como dizer isto de uma forma diferente do que eu disse para aquela aluna. Vou te consertar. Ela olhou dentro dos meus olhos, olhou para ela, olhava para mim, olhava para ela, tipo assim, onde é que eu estou estragado, tia? Em 15 segundos eu percebi o enorme, eu fiz o Paulo Freire revolver no túmulo. Acho que os ossos dele bateram. A Emília Ferreira, se não está morta, morreu. Enfim, eu respirei, claro, também não ia perder o momento, né? Porque professor safo não perde o momento. E senta e cala. Olha os seus colegas. Mas em 15 segundos, eu pude me arrepender e prometer para mim mesmo, nunca mais na minha vida direi isso a um aluno. Quem sou eu para consertar alguém? Quem sou eu para consertar alguém? Quem sou eu para dizer, Gabriel, que alguém está estragado? E ainda glorificar a Deus, Senhor, ainda tem o resto do ano para dar umas dicas para ela de como ser educada. Agora você senta igual a mocinha, sua mãe não te ensinou a sentar igual a mocinha, não, amiga. Fala baixo, o tio não é surdo. Dá para a gente dar uns toques. Mas, diferentemente, igreja é uma instituição que nos conserta, não porque somos pessoas estragadas, mas porque dizíamos de manhã na carta de Jesus a Sardes, lá na quarta igreja de Apocalipse, quinta igreja de Apocalipse, diz o teólogo de plantão ali, que quem fala a igreja é o que tem os 7 Espíritos de Deus, toda a sabedoria, e tem a estrela de Deus, toda a luz que esquadrinha o coração do homem. Contava que em 1996, quando fui missionário no Rio Branco, no Acre, ali aprendi um provérbio que nunca me esquecerei. Terra, coração do homem é terra que ninguém anda, ninguém jamais saberá o que se passa no coração do homem, além do Espírito Santo de Deus, que no Jeremias 17 diz que ele esquadrinha o coração do homem. Então, Reginaldo, eu jamais poderei te consertar. A Igreja Batista Nacional Ebenezer em Goianésia, por si só, jamais poderá te consertar. Mas o Espírito Santo de Deus, que aqui habita, assim cremos, ele esquadrinha o seu coração, ele sabe o que não está legal, e ele te ensina, dentro dessa escolha, a pagar o preço. E essa escolha sempre tem um preço a pagar. Quando Moisés, ele escolhe não ser filho da filha de Faraó, mas antes de ir com o povo de Deus, ele escolhe assim ser maltratado. Ele nos ensina que há um preço a ser pago todos os dias. Há um preço
Falava de manhã uma coisa incrível, sabe o que Jesus disse para a igreja de Sardes? Aquele que vencer, eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Caramba, somos calvinistas. Bom, eu sou calvinista. Creio que Deus nos escolheu para a salvação e pronto, acabou e nada pode mudar isto. E sempre digo, você não pode perder a sua salvação, porque foi Jesus que a fez. Nem de longe eu nunca fui arminianista. Mas eu nunca vim aqui à igreja e disse. Eu sempre disse, Gabriel Barbosa, você não pode perder a sua salvação. Não tem pecado que você cometa que seja maior do que Cristo na cruz no seu lugar. Sempre disse isso, né? Mas nunca ousei dizer que Cristo não possa riscar o seu nome do livro da vida. E também não sei explicar. Não sei, simplesmente não sei. Porque Jesus olha para a igreja de Sardes e diz, aquele que vencer, eu não riscarei o seu nome no livro da vida. Essa escolha, ela é diária e com preço a ser pago. Um preço de ser vigilante, um preço de servir a Deus, um preço de conhecer Deus, um preço inclusive de suportar a igreja, de suportar a irmandade, um preço de levantar todos os dias e optar por ser de Deus e levar o brilho de Deus e de reparar os erros que cometemos, de ser luz, um erro. Quando eu mudei de unidade, há uns 5 anos atrás, uma merendeira um dia mandou uma mensagem, 3 dias depois ela mandou uma mensagem assim, eu chorei muito de você ter deixado essa escola e ir para outra. Você foi luz de Deus aqui para nós, esses anos. E eu estava orando, ela é evangélica, eu estava na minha igreja orando, e Deus trouxe no meu coração, assim como Ele foi luz para vocês, tem pessoas em outros lugares também que precisam de luz. E a vida é assim. E ela mandou assim, então seja feliz aí. Eu, então tá. Vida que segue. Contava de manhã. Chamei uma das coordenadoras da semana e falei assim, esse ano vai ser mais punk do que o ano passado. Contava este manhã. O ano passado, a partir de agosto, né, essa bendita figura paterna é escassa, rara e complicada. Então, quando você é o único professor homem da escola, você vira meio que imagem de pai de todo mundo, né? Normalmente isso acontece depois de agosto, já está, né, pá daqui, pá dacolá, enfim. Eu já fiz bullying com todo mundo já fez bullying comigo, aí você já cria aquela intimidade com os alunos, né? Mas esse ano, no segundo dia, um aluno, depois fiquei sabendo que nunca teve pai, acho que nem sabe quem é o pai. Aí eu cheguei e falei assim, aí chegou a tia do recreio, João, pessoal, regra, arruma a cadeira, arruma tudo, cata o lixo, bora pro recreio. E eu estou lá sentado, e aí quando eu só vi um vulto, o menino veio, pulou em cima de mim e me abraçou. Não deu tempo, eu não curto muito, né? Eu não sou muito simpático. Não deu tempo de eu empurrar ele. Normalmente eu empurro. Não. Quando eu vi, ele já tinha me abraçado. Aí ele olhou para mim e falou assim, Ti, quando eu voltar do recreio, o senhor vai estar aqui? Fico pensando nessa coisa, e falava este manhã na escola bíblica, que nós precisamos aprender que essa escolha de servir a Deus será uma escolha que irá nos consertar na nossa alma, que irá nos dar um novo parâmetro. Será uma escolha com preço a pagar, mas será uma escolha que todas as vezes que nós voltarmos, Deus estará lá nos esperando, glória a Ele. O seu Deus, o meu Deus é o Deus que sempre estará lá quando você voltar. Eu olhei para a cara do encardido e disse, pode ir. Ao que você voltar, eu vou estar aqui, de plantão, te esperando. Ele saiu feliz da vida. Ele sabia que tinha para onde voltar quando acabasse o recreio. Falei para ele, vai ser punk esse ano. Porque normalmente isso começa a acontecer depois de agosto. Esse ano já foi no primeiro dia. Mas se temos um preço a pagar, um caminho a caminhar, um caminho a trilhar, nós temos um Deus a nos esperar, Jaciara. Seja lá qual foi a bagaça que nós tivemos que passar, seja lá qual foi a merda que nós tivemos que enfrentar,
Eu sei, eu creio, eu tenho crido, eu creio que Deus estará nos esperar do outro lado. Moisés, então, ele escolhe ser maltratado com o povo de Deus. Ele escolhe pertencer a essa comunidade que seria lançada do outro lado do Mar Vermelho para enfrentar gigantes, para enfrentar fome, para enfrentar deserto, para enfrentar batalhas, mas ele sabia quem estava do outro lado esperando. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite. Igreja vai mudar a sua vida, é um preço a ser pago. Mas é uma certeza a ser vivida, de que todos os dias, o Anderson, Deus estará do outro lado te esperando. Você não vai chegar lá e vai cair no vácuo. Irmã Alice está ali cochilando. Num dia aqui de uma reunião de pastores, ela chegou para o pastor preferido dela, que nem de longe é eu mais o pastor, né? Se não é o pastor que é educado, imagina eu que não tenho educação. Então nem de longe sou o pastor preferido dela. Aí o pastor preferido dela veio visitar a igreja. Aí ela estendeu a mão para ele. Ai, pastor! Aí ele olhou de cima e embaixo, deu as costas, saiu. Aí ela, sabe que pobre perde tudo, menos a classe, né? Aí ela finge que estava espantando as moças do café da manhã, para não ficar lá com a mão no vácuo. É ruim, né, quando a gente fica no vácuo. Mas deixa eu te relembrar, Deus jamais vai te deixar no vácuo. Deus jamais vai te deixar no vácuo. Ele sempre vai estar do outro lado te esperando. É um preço a ser pago. E não é fácil, não. Falava outro dia com alguém, essa coisa de pertencer a um grupo, a uma igreja, não é um trem fácil, não é um trem barato. Meu Deus, carrega banco para fora para fazer evento de adolescente, carrega banco para dentro para ter escola bíblica, é escola de música, é isso, é aquilo, é reforma, é pai, e cruz credo. É oração online, é oração no templo. Meu Deus, tem dia que chega fim de semana. Cansativo. Mas aí eu olho para as crianças e hoje estava lembrando, depois da pandemia nós nunca mais fizemos salinha de criança na hora do culto, né? Acho que nem vamos mais, sei lá, enfim, vida que segue. Fiquei imaginando de tanto cansativo e às vezes fico olhando para as crianças aqui. Eu ouço uma rádio online de Goiânia e tem uma propaganda de uma determinada escola confessional lá. E tem um pastor que faz a narração da propaganda e ele diz assim, olha, criar um filho para enfrentar o século XXI não é uma tarefa fácil. Pais, concordam? Igualdade de gênero, meu Deus, lia hoje no G1, meninos, crianças de 8 anos de idade que já fizeram a troca de gênero. 8 anos de idade, meu Deus. Qualquer criança dessas aqui com o celular na mão, vê a cena do clipe da Anitta, que foi o comentário da semana. Meu Deus. Criar um filho para enfrentar o século XXI não é mais, Paulo, uma tarefa, nunca foi, mas muito menos agora não é uma tarefa fácil, e isso nós concordamos. E aí ele diz assim, e a fala dele, claro, eu parafraseei, mas ele diz assim, criar um filho para o século XXI não é uma tarefa fácil. Criar um filho para a eternidade é extremamente difícil. Eu olho para vocês, e eu quase bati nele naquela oração, eu quero oração para a minha maternidade, mas estou quase falando, ora mesmo pela sua maternidade, porque, meu Deus, onde é que essas crianças irão parar na eternidade? Hoje são tão bonitas, tão inocentes, tão fofinhas, né? Algumas só espero que não caia na minha sala de aula, né? Mas são tão lindas, tão fofinhas, olhando de longe, então, que lindeza! Mas onde elas estarão na eternidade? Sei que igreja é uma coisa trabalhosa e difícil, mas para você que toca de qualquer jeito, olha para os seus filhos e se pergunte,
Onde é que ele vai estar na eternidade? Se tivesse um filho, eu queria ele desse tamanho, né? Costumo dizer que eu perdi a oportunidade de bater no Iago, hoje não dá mais, né? Melhor não, né? Ainda bem que ele é obediente, não precisa bater, né? Ainda bem que ele aprendeu desde pequeno que a gente não bate cachorro, muito menos ser humano. Mas se tivesse um filho pequeno, eu queria que ele crescesse dentro da igreja. Eu queria que ele crescesse rumo à eternidade. Eu queria que ele entendesse. Nós tivemos, uns 2 anos atrás, né, Carol? O pastor me mandou uma mensagem, pastor de uma determinada região. Olha, pastor João, minha filha passou em medicina em Goianese, mudou para aí. Eu queria que você recebesse ela na igreja. Beleza, passo o telefone dela, passamos o telefone, fomos lá, buscamos ela umas 2 vezes para o culto. Ela me bloqueou no 3º culto, ela me bloqueou. Cara, você consegue entender alguém me bloqueando? Eu, uma pessoa tão bonita, inteligente, simpática. Agora magro, versão pós-diabético, magro, me bloqueando. Agora que o povo descobriu que eu pareço o Walter White, todo mundo está entrando no meu Instagram e fala, descobri quem é o Walter White, ele é pastor lá da igreja. Ontem tinha umas convidadas aí do evento de adolescente. Não, pastor, vocês parecem mais. Aí eu fui lá fazer cara de Walter White, para elas bater foto, né? Mas a menina me bloqueou. Nunca mais apareceu na igreja. Mas segundo a Carol, na Sodoma e Gomorra da faculdade, a cada final de bimestre, onde só tem droga, sexo e libertinagem, tá na... Ah, pastor Adésio? Pastor Adésio me falou. Isso, seja bem-vindo. Essa é a Carol, fiscal da igreja, está no qual período, Carol? Ela fofoca tudo. Irmã, fique tranquila, Carol fofoca tudo. Sim, pastor Adésio falou. Sejam bem-vindas. Aí eu comentei, nossa, Carol, você viu a amiguinha? Ela falou assim, pastor do céu, acho que ela não tem interesse em igreja não, porque na Sodoma e Gomorra da faculdade, nas fotos da Sodoma e Gomorra da faculdade, ela está em todas, bombando em todas. Filha de um pastor. Tá fácil? Não, não tá. Servir Jesus é uma coisa que nos, às vezes até oprime? Sim, é. Mas tem um preço a ser pago. E deixa Ele mudar a sua vida. Querido, deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus mudar a sua vida. E se for necessário, eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho condições, mas Ele tem condições. Se for necessário, deixa Ele consertar a sua vida. Deixa Ele consertar a sua vida. Igreja é uma escolha de vida, sempre uma escolha com preço, mas sempre uma promessa a alcançar. Aí o escritor termina dizendo, escolheu ser afligido com o povo de Deus, ser maltratado, considerando as desonras de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. É isso que nos move, Elvis. Por quê? Porque nós temos em vista a recompensa do galardão. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele será exaltado sobre a face da terra. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele irá me receber. Ele não me deixa. Ele irá me encontrar. Ele irá estar me esperando. Outra banda do Rio Azul. Ele vai estar lá me esperando. Sempre uma promessa a ser alcançada. Moisés esperava o galardão, não só a terra prometida, tanto é que nem a terra prometida ele herdou, ele foi trasladado ou morto antes, no morro, no monte. Mas, meu querido, o galardão da vida eterna, de estar com Cristo eternamente, não há dúvidas de que Moisés viu a glória. Realizou o seu desejo de ver a glória de Deus, face a face. É uma escolha, sim. É uma escolha com preço a pagar, sim.
É uma escolha com recompensa, sim. Deixa Deus consertar a sua vida. Deixa Jesus Cristo dirigir o seu caminho. É para a vida eterna que nós lidamos, é com a vida eterna que nós estamos trabalhando. É nele que nós focamos. E por mais que haja tribulações e angústias desse tempo, tenha bom ânimo, ele venceu. E ele nos chama, ele nos convida a crer nele, a saber que ele é Senhor de todas as coisas, a saber que ele é quem nos estende a mão e diz: não temas, eu sou contigo. Então, para você que está aqui há tanto tempo, mas que ainda não foi modificado, consertado, conduzido, abra seu coração para Jesus. Ele esquadrinha você, ele conhece as tuas obras, ele conhece a intenção da sua alma. Sirva ao Senhor com todo o preço que tem que ser pago. Foca na recompensa, no galardão que sua alma irá receber no dia do juízo. Saiba, todos os dias, alimente sua fé com o fato de que Deus não irá te deixar, não irá te desamparar. Com o fato de que Ele é o seu Deus. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. És santo, és Deus de glória, és Deus de poder eterno, Pai. Toma, Deus, os nossos corações, Pai, e Deus faz a Tua vontade. Toma o Teu povo, eu abençoo o Teu povo, Deus, nesta noite, Pai. Com a bênção do Senhor, meu Deus. Toma cada um diante do Senhor, meu Pai. E enche-nos, ó Deus, a Tua direção de escolhas a Ti todos os dias. E transforma, Deus, as nossas vidas, Pai. Eu te louvo, eu abençoo o Teu povo, Deus, no nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês.